Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Força de Mulher no resumo semanal de 26 a 30 de agosto. E para quem não sabe, a novela Força de Mulher está sendo exibida na Record TV de segunda a sexta às 21 horas, 9 horas da noite. Sinan entra sorridente na sala de Jale e pergunta se ela não recebeu o presente dele. Jale diz: "As flores? Joguei fora. Eu não quero ter nenhuma flor sua." Sinan diz que só queria demonstrar o seu amor por ela depois do que aconteceu à noite e que, apesar de ter sido apenas um beijo, eles sabem que significou alguma coisa para os dois. Jale diz: "Até pensei em agradecer as flores, mas aí lembrei que não dava porque podia estar com a sua namorada." Sinan tenta se explicar, mas Jale não permite e com firmeza manda ele sair da sala dela. Bahar está mostrando suas fotos com Sarp para os filhos e encontra uma foto dele com um homem em frente a uma loja que se chama Batia Aborrates. A foto foi tirada no dia 18 de outubro de 2013. Intrigada, ela coloca os filhos para dormirem, liga na loja do homem e pergunta onde fica o comércio dele. Batia diz que fica em Toprakli. Surpresa, Bahar diz que Sarp nunca comentou com ela que foi ali. Bahar explica ao senhor que viu uma foto dele com seu marido e diz que ficou sem entender, porque Sarp nunca comentou nada sobre ele e nem sobre Toprakli. Surpreso, o homem diz: "Então quer dizer que o Sarp era o seu marido? Eu tenho uma coisa aqui para você, dona Bahar." Enquanto isso, Sirin olha no celular uma foto sua com Batiar. E tem uma nova recordação com Sarp. Sirin foi até o trabalho dele e disse que queria agradecê-lo, pois os seus amigos escaladores abriram as portas para ela e foram legais. Sarp disse para ela tomar cuidado, que todos os seus amigos gostavam de paquerar muito, só que ele já havia ligado avisando que uma jovem linda de quem ele também gostava muito ia entrar em contato. Sirin ficou sorrindo igual a uma boba. Pediu para Sarp lhe contar porque virou escalador de montanha e perguntou em qual lugar ele tinha nascido. Sarp disse que desde muito pequeno era o seu sonho escalar e que nasceu em Toprakli. Sarp disse que em Toprakli as pessoas eram muito gentis e que além disso lá tinha um mercado onde ele trabalhou com um letreiro imenso com o nome escrito Batia Abarrotes e que Batia foi como um pai para ele. Sirin perguntou se Sarp a levaria para conhecer aquele lugar. Sarp ficou muito sem graça com a pergunta dela e nem a respondeu. Depois, Atice vai falar com Sirin, leva comida e pede para ela comer alguma coisa porque fica preocupada. Sirin diz à mãe que está assim por causa do pai, porque ele entregou o telefone e o carregador para Bahar. Atice diz que não tem culpa e Sirin pede para ela deixá-la só porque quer descansar. Atice sai. Sirin volta a se trancar no quarto. Começa a comer o que a mãe levou. Diz que está morrendo de fome e, muito alegre, fica mexendo em seu celular. Bahar, Sinan e Doruk chegam a Toprakli. Atice vai para a praia com Enver e Sirin para tentar reaproximá-los. Mal-humorada, Sirin é grosseira com a mãe. Enver se irrita e a repreende dizendo: "Por favor, olha o jeito que você fala. Tá na hora de você parar de ser mimada. Eu não entendo por que você vive irritadinha. Me fala, qual o problema? O que você quer? Me fala, hein? Tem mais alguma coisa naquele celular que você não quer falar? Por que não conta logo?" Sirin pergunta o que o pai quer que ela fale, já que ela sempre mente o que ele quer escutar. Enver diz que é a verdade. Bahar e as crianças chegam ao mercado do Batiar. Batiar fica emocionada ao conhecer Bahar e os filhos de Sarp. Sirin vai ao banheiro e Enver diz a Atice que ela jura que está falando a verdade, mas continua falando a mesma coisa e ele não acredita. Sabe que ela está mentindo. Atice diz para Enver deixar isso para trás e esquecerem essa história toda. Enver diz que sabe que tem mais alguma coisa. A Sirin e o Sarp se conheciam e naquele telefone deve ter alguma prova, por isso ela está assim. Atice diz que ele anda vendo televisão demais e imaginando coisas. Sirin volta e diz à mãe para pedirem um táxi porque ela está cansada. Atice vai saindo com ela na frente e diz que é melhor ela parar de ser malcriada com o pai, porque ele vai se irritar e descobrir a verdade. Aí ela quer ver, porque ele não vai aguentar saber e vai morrer de desgosto.
Atice se afasta e Sirin sozinha diz: você nem imagina a mentira. Batiá entrega para Barrá uma carta que Sarp deixou com ele. Batiá diz a Barrá que Sarp disse que depois voltaria com ela para lhe entregar, porque queria que os dois a lessem ali juntos, mas o Sarp não voltou mais e depois ele soube que ele morreu. Na carta, Sarp pede desculpas por nunca ter comentado nada com ela, mas que de vez em quando ele costumava ir até a ilha onde nasceu, porque gostava de caminhar por lá, ver as montanhas e também contou como era a sua vida com a mãe. Sarp teve uma infância difícil e ao descobrirem que a mãe o deixava sozinho, denunciaram e ele foi viver em um orfanato. Sarp disse que a mãe nunca foi visitá-lo e nem nunca ligou para ele. Sarp só voltou a encontrá-la depois de adulto. A mulher jogou em Sarp toda a culpa do seu fracasso na vida. Sarp disse que aquela foi a última vez em que viu a mãe, até que Barrá a encontrou na casa deles e pensou que ela fosse a sua namorada a esperando. Sarp disse que a mãe não ligou de volta para ele e também não o procurou. Então ele imaginou que ela não gostou da casa dele, porque a mãe não estava disposta a mudar nada, mas que Barrá e a sua mãe ainda podiam se reconciliar. Ele andou pensando e ia até a casa da mãe dela. Sarp disse que quando acabasse de escrever aquela carta, iria direto para a casa da mãe dela para falar da filha perfeita que ela tem e que ela é a vida dele. Barrá fica muito emocionada com a carta do marido e Nissan diz que o pai a amava muito. Barrá diz que ama muito o pai deles, continua o amando. No ônibus, voltando para casa, Barrá se lembra do que eles lhe disse sobre ler as mensagens no celular de Sarp, mas não tem coragem. Sirin escreve no seu diário que achou que seria mais difícil lidar com a mãe, mas com o pai é bem pior. Ela diz que se o pai descobrir, nunca vai perdoá-la. É por isso que não pode contar toda a verdade para eles. Atice vai até o quarto de Sirin e pergunta se ela não vai jantar, se pode fazer algo especial. Malcriada, Sirin diz à mãe que não quer comer e para ela parar de insistir. Atice pergunta quando é que ela vai parar de fazer aqueles desenhos. Sirin diz: mãe, dá para parar de falar bobagem? Vai que ele escuta. Eu tô dentro do meu quarto, o meu pai fica em casa o dia inteiro, eu quero o meu espaço, eu tenho a minha vida. Para de me vigiar, tá bom? Eu já tô cansada disso, que você não me deixa em paz. De repente, a energia acaba. Atice sai atrás de velas. Sirin pega uma lanterna na gaveta, que comprou de Sarp, e se lembra desse momento. Sirin disse a Sarp que foi à cidade dele, o deixando muito surpreso. Ela disse que até conhecia o irmão do Batiá, e ele havia lhe mandado lembranças. Sirin mostrou para Sarp a foto que tirou com o homem e disse que ele era muito gente boa, como ele havia falado. Sarp ficou nervoso, disse que não entendeu por que ela fez isso e perguntou por que ela foi naquele lugar. Sirin disse: eu não devia ter ido, porque é uma cidade muito, muito linda. Fiquei curiosa e fui. Ela disse que ficou curiosa pelo que ele lhe contou e então foi pesquisar. Só queria conhecer lá. Sarp não gostou nem um pouco da atitude dela. Furiosa ao recordar disso, Sirin joga a lanterna na parede, a quebrando. Já em casa, Barrá volta a se lembrar do que Elis lhe disse e resolve ver as mensagens no celular de Sarp. Ela fica chocada, grita e com muita raiva joga o celular na foto dele. Barrá fica descontrolada e grita muito. Nissan e Doruk acordam e, preocupada, a menina pergunta o que a mãe tem. Barrá tenta se controlar, diz à filha que foi só um pesadelo, por isso ela gritou e manda eles voltarem para o quarto. Seida escutou os gritos de Barrá e bate na porta dela perguntando o que aconteceu. Seida diz que Barrá vai derrubar aquele prédio e que é sempre assim, ficar ouvindo é um inferno. Barrá diz que foi só um pesadelo. Arif chega perguntando o que houve, quem estava gritando. Seida diz que Barrá disse que teve um pesadelo. Doruk aparece na porta chorando. Carinhoso, Arif o chama. Diz que a mãe dele teve um pesadelo e ele não tem por que chorar. Doruk pergunta qual pesadelo. Arif diz que os alienígenas sequestravam a mãe dele no sonho. Doruk abre um sorrisão. Arif pede para Nissan ir dormir com o irmão, Barrá também, e que por favor não assuste as crianças.
Arif sai e Bahá, chorando, pergunta se Seida pode ficar com ela naquela noite, porque parece que ela tá ficando maluca e tá se sentindo muito mal. Seida entra, vai até Nissan e Doruk e diz que eles não precisam ficar assustados porque a mãe dele já tá bem. Ela até canta para eles dormirem. Depois, Bahá pergunta a Seida o que vai fazer agora e diz que não vai aguentar. Seida diz: é claro que você vai e consegue aguentar ainda mais, assim como você já fez esse tempo todo. Arrasada, Bahá diz a Seida que Sarp tinha uma amante, que ele amava outra mulher. Bahá diz que pensava que tinha um lindo casamento com um homem que a amava muito, mas ele amava outra mulher. Eram só mentiras. Bahá diz que descobriu que Sarp chamava a amante do mesmo jeito que a chamava, querida ou linda, o amor da minha vida. Nós veremos uma recordação de quando Sirin estava no trabalho de Sarp e ele atendeu a uma ligação de Bahá, dizendo: Bahá, alô, meu amor, amor da minha vida. Bahá diz a Seida que isso lhe dá muita vergonha. Seida pergunta de quê? Bahá diz que na verdade nunca foi amada. Bahá passa a noite em claro e no dia seguinte liga para Ferdane dizendo que não vai conseguir trabalhar porque está muito mal. Ela pede para a amiga tentar cobri-la e diz que depois lhe conta tudo. Arif vai ao apartamento de Bahá, diz que ela não parece bem, pergunta se não vai trabalhar e pelas crianças. Bahá diz que não vai trabalhar, que está muito cansada, mas vai levar as crianças para a escola. Arif se oferece para levá-los e Bahá acaba aceitando. Nissan e Doruk pulam de alegria ao saberem que Arif vai levá-los para a escola. Bahá agradece Seida por ter ficado com ela. Seida diz que ela não precisa agradecê-la e que depois conversam. Seida liga para Berzan e manda ela olhar pela janela para ver com os seus próprios olhos o que está acontecendo. Berzan fica furiosa ao ver que Arif vai levar os filhos de Bahá para a escola. Jale está com Bora na casa de Enver, pois foi examinar a Tice. Sirin diz que a mãe lhe deu um susto. Jale diz para ela ficar tranquila, que a Tice está bem. A Tice insiste para que Jale e Bora fiquem para tomar café da manhã com eles. Jale recebe uma ligação do hospital e diz ao tio que tem que ir correndo, mas ainda precisa levar o Bora para a escola. Enver diz que ela não precisa se preocupar, pode ir, que ele vai levar o Bora. Jale se despede do filho e sai apressada. Enver se lembra que um cliente vai até lá. Diz a Tice que acha que não vai poder levar o Bora e pede para Sirin levá-lo. Nissan e Doruk se divertem com Arif. Eles chegam à escola, junto com Sirin e Bora, que estão de táxi. Bora diz a Sirin que o Doruk e Nissan acabaram de chegar. Sirin finge não conhecê-los e pergunta quem são eles. Bora diz que é o Doruk, a Nissan e o papai deles. Sirin manda Bora ir com eles e se comportar. Ela fica à distância, observando Arif levá-los até a sala. E ele chega à casa de Bahá e diz que a Ferdane lhe disse que estava acontecendo alguma coisa séria com ela. Bahá diz que Sarp estava traindo, que tinha outra mulher e conta que olhou as mensagens no celular dele. Sirin fica dentro do táxi, esperando Arif sair da escola e manda o motorista segui-lo. E eles perguntam a Bahá quem é a mulher, se elas conhecem. Bahá diz que não sabe quem é, que tem um número, mas não sabe qual é o nome dessa mulher. Bahá diz que Sarp não salvou o número da mulher, então ela ligou no serviço de números desconhecidos, mas não lhe falaram nada. E eles perguntam se ela ligou para a mulher. Bahá diz que ainda não. E Elis diz que é melhor assim, que quem a traiu foi o Sarp, não a mulher, e para ela esquecer isso. Bahá diz que se Elis tivesse ideia do que está acontecendo com ela, não ia lhe sugerir isso. E Elis diz que não foi o que quis dizer e que não devia ter insistido para ela fazer isso. Bahá diz que quando leu as mensagens, ficou louca, ficou com medo de perder a cabeça, que está com raiva, que nunca tinha ficado com tanta raiva e quer derramar o seu ódio em todo mundo, quer quebrar e destruir, atacar e machucar todo mundo. Arif chega no bairro. Sirin o segue a pé e o vê entrando na sua cafeteria. Bahá diz a Elis que vai descobrir quem é essa mulher, que vai encontrar a mulher com quem Sarp atraía. O celular de Sirin toca.
Ela vê o nome de Barra e diz: Tava demorando. Ah, você não sabe o quanto eu esperei por essa ligação, querida Barra. Ela atende o telefone, mas não diz nada e fica rindo, enquanto do outro lado Barra diz: Alô, me responde, alô. Barra grita: Alô, quem é? Alô. De repente, passa um homem gritando que compra brinquedos e sucatas. Sirim desliga o telefone e diz: Ai, pobre Barra. O homem volta a gritar. Barra ouve e diz a Elis: Eu não tô acreditando. E Elis, ela tá aqui, ela passou por essa rua. E sai correndo dizendo que vai encontrá-la. Sirim vai se aproximando da loja de Arif. Vê quando Barra sai do edifício e, apavorada, sai correndo e se esconde no prédio em que Bersam mora. Barra sai à procura da mulher pelas ruas. Bersam vê Sirim e pergunta se pode ajudá-la. Sirim pede desculpas por entrar assim e inventa que quer falar com a Nezahat. Bersam diz que ela errou. Barra volta e liga no celular dela novamente. Sirim pega o celular e o desliga às pressas, muito nervosa. Bersam fica observando e diz: Falei que ela não mora aqui, o que você quer? Sirim vê Barra voltando e diz a Bersam que um homem no café disse para ela que a Nezahat morava ali. Bersam manda Sirim dar o fora dali e diz que não quer se envolver no problema dos outros. Barra está parada na rua. Sirim fica morrendo de medo de que ela veja e enrola para sair do edifício. Bersam não vê Barra e estranha o comportamento de Sirim. Barra se afasta e Sirim aproveita esse momento para fugir do local correndo. Barra encontra o comprador de sucata e pergunta se ele não viu uma mulher falando no telefone passar por ali. O vendedor diz que não viu ninguém. E Elisa encontra Barra e a leva de volta para casa. Sinan pergunta se Jale sabe por que Barra ainda não foi até o hospital. Jale diz que ligou para ela e ela disse que ia, mas não lhe deu mais notícias. Sinan pergunta se Jale disse para Barra que a sua situação era preocupante e que ela tinha que ir logo. Jale diz que só falou o necessário e pergunta se ele entendeu. Sinan diz que não sabe porque ela inventou aquela loucura, mas naquele dia ele não fez sexo com ninguém. Sinan diz que disse à namorada que queria terminar com ela, mas ela ficou sensível. Fez a maior cena, quis beijá-lo e abraçá-lo. E pergunta a Jale o que ele podia fazer, pois a namorada estava mal, querendo se matar. E ele só fez acalmar ela, só isso. Jale pergunta se ele acabou. Sinan responde que sim e ela diz: Que bom, então pode sair. Sirim está em um restaurante e um amigo dela chega. Barra liga novamente para ela. O rapaz vê ela rejeitando a ligação e pergunta se são problemas. Sirim diz que acha que aquela mulher é louca, não para de ligar para ela, que atendeu e a mulher começou a gritar que ela está saindo com o marido dela. Sirim diz que a mulher deve estar confundindo com alguém e não vai mais atender ela. Levente diz para Sirim perturbar a mulher em dobro e se ela insistir, que a deixe louca. Ligue para ela todas as noites, que não deixe ela dormir. Sirim diz que é uma ótima ideia. E ele diz a Barra que aquela pessoa tem o número dela e não vai atendê-la. Barra quer pegar o celular de Elis para ligar. E Elis diz que a mulher vai saber que é ela, então é melhor esperar e ligar depois. Barra concorda com a amiga. Logo, Sirim liga para Barra e se diverte ao ouvir o desespero dela, querendo saber quem é. Barra fala bem alto. Alô, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou descobrir quem você é. Eu juro que vou te encontrar. Você não perde por esperar. Alô, fala alguma coisa, por favor. Sirim e Levente desligam o telefone e ele diz: Viu? É só deixar ela maluca. Sirim diz que o amigo a surpreendeu com essa e o agradece. Barra culpa Elis por ter lido as mensagens e diz que agora está morrendo de ódio. Destroçada, Barra diz a Elis que o Sarp nunca amou, que mentiu para ela, e mostra o celular dele para Elis, dizendo que ele também mandava mensagem para a mulher, dizendo que ela era o amor da vida dele, e que tem mensagem que diz: Tenha paciência, eu vou dar um jeito de ficarmos juntos de novo. Saudades do seu corpo, eu tô com saudades do sabor do seu lábio. E Elis tenta consolar a amiga.
Depois, Elis diz a Barra que Arif é um ótimo homem, a ajudou muito. Falou para ela que ia buscar as crianças na escola e perguntou por ela o que está acontecendo. E Elis diz que Barra deveria abrir os olhos, que talvez o destino quisesse que ela visse o celular e que tem que ver pelo lado positivo. Nissan e Doruk chegam em casa e Elis diz que vai passar a noite ali para ajudar a mãe deles, que não está muito bem. Barra sai do quarto e diz que ela não precisa ficar, que ela já está bem. Nissan estranha como a mãe os recebe e diz: Mamãe, chegamos. Seca, Barra diz: Ah, desculpa, bem-vindos à sua casa. E volta para o quarto. Doruk e Nissan ficam sem entender a atitude da mãe. E Elis fica preocupada. Diz que vai colocar as crianças para jantar e tomar banho e faz Barra prometer que vai ligar se precisar de alguma coisa. Barra diz aos filhos que só precisa dormir mais. Nissan e Doruk dão um beijo nela e saem do quarto com Elis. A Tice diz a Sirin que não para de pensar numa coisa e fala que ela tem que mudar o número daquele celular com urgência. Sirin pergunta por quê. A Tice diz que ela sabe que a Barra está com o celular, pode ver as mensagens e pode saber quem estava com o Sarp com uma ligação. Sirin diz à mãe que Barra não vai ligar, porque ela está ocupada com outra pessoa. A Tice fica surpresa e Sirin diz: ela está saindo com outro homem. Ela fez todo mundo pensar que não conseguia esquecer o Sarp, mas sai com outro homem. A Tice pergunta como que ela sabe de tudo isso. Sirin diz que as crianças da Barra são da mesma escola que o Bora e sabe por que o levou para a escola hoje. Ela diz: na verdade o homem não é nada mal, até levou as crianças dela para a escola. E adivinha só? As crianças chamaram ele de pai. Debochada, Sirin continua: você tem sorte, dona sogrinha, já tem um genrinho novo. Por isso eu não tô com medo que ela veja as mensagens. Ela não vai olhar as mensagens do finado marido, enquanto usa o tempo para enviar mensagens pro namorado novo, não é? A Tice sai do quarto e Sirin diz para si mesma: ela não gostou. Deu certo. Doruk pede para a mãe contar uma história do pai. Barra diz que talvez conte amanhã. Deseja um bom descanso a eles e que durmam bem. Olhando para a foto de Sarp, Barra diz que morre de vontade de tirar a foto dele daquele porta-retrato, mas ainda não consegue tirá-la dali. Ela diz que não conseguiria explicar tudo para as crianças e ele vai ficar assistindo todo o sofrimento que causou, se é que pode ver. No dia seguinte, Barra continua tratando os filhos com frieza e eles ficam muito tristes. Nissan diz ao irmão que acha que a mãe dele está muito irritada, então eles vão ajudar ela e ser rápidos para irem para a escola. Doruk diz que está combinado. Barra escuta os gritos de Hikmet brigando e batendo em Seida. Ela vai até os filhos e, muito brava, manda eles não saírem do quarto até ela voltar. Barra sai do apartamento e furiosa grita: Hikmet, já chega, deixa ela em paz. Hikmet fica surpresa e diz: não acredito, olha só quem é valente agora. Ora, ora, ora. Seida se coloca entre eles e diz para Hikmet não ligar para Barra, porque o marido dela a chifrou e ela não tá legal. Seida manda Barra não se meter e diz que o Hikmet é o seu marido. Barra manda Seida calar a boca e diz que não tá falando com ela. Hikmet empurra Seida e diz a Barra que está pensando em coisas horríveis, que deveria castigá-la por ser tão intrometida e que poderia arrebentar a boca dela, o nariz, ou jogá-la com seus filhinhos pela janela. Barra não se intimida, pega seu celular e mostra o número da mulher dele salvo. Barra diz que pode ligar para a mulher dele se ele tocar na Seida de novo. Ela diz: eu ligo e pode me queimar junto com esse prédio inteiro. Não tô nem aí. Eu vou ligar para sua esposa se tocar em mim ou neles. E nem inventa de relar um dedo na Seida ou em qualquer um desse prédio, que eu vou contar o que você faz aqui. Será que eu preciso desenhar ou ficou claro? Se eu achar na Seida um roxinho qualquer, a sua esposa vai ficar sabendo de tudo. Se a Seida estiver chorando, se ficar brava, triste ou se fizer qualquer coisa contra ela, eu conto. Você entendeu, Hikmet? Deixa ela em paz, ou eu juro que você vai sofrer consequências muito graves. Ficou alguma dúvida? Tá avisado. Eu não tenho medo de você, entendeu? Conheço muito bem o seu tipo e são todos iguais. Você é um oportunista. Homens como você não deviam nem estar vivos. Tá me ouvindo, Hikmet? Presta atenção, eu não tô brincando. Barra diz pra Seida se afastar daquele homem antes que ele a mate e entra em casa. Hikmet fica assustado
com o rabinho entre as pernas com a ameaça de Barra. Jale fala para a musa sobre os resultados dos exames de Barra. Diz que ficou preocupada, que pediu para ela ir no consultório, mas ela não foi. Jale diz para a musa pedir para Barra procurá-la, porque ela precisa fazer outros exames. Musa diz que espera encontrá-la hoje, porque as crianças vão brincar no parque e vai avisá-la. Barra está saindo com os filhos. Yusuf se aproxima, pergunta se ela está fugindo dele e diz que ela não pagou o aluguel ontem. Barra diz a Yusuf que não trabalhou ontem, que tem que pegar o seu salário. Hoje vai pegar e quando voltar vai pagar o aluguel que deve para ele. Barra diz que ele não vai morrer de fome se esperar por mais um dia e sai com os filhos. O motorista do táxi que Sirim pegou entrega para Tice uma blusa que ela esqueceu no carro e comenta que a levou para Talabazê. A Tice fica surpresa ao saber que Sirim esteve no bairro em que Barra mora. Barra conta para Ferdane o que descobriu sobre Sarp e diz que ontem esqueceu que ia receber o salário e ela tem o aluguel e as contas. Sema se aproxima dela e diz: olha só, a Barra já está reclamando ao invés de trabalhar. Barra a encara e diz: também somos seres humanos, Sema. A gente pode se atrasar, às vezes ficar doentes. Qual é o problema se acontecer uma coisa dessas? Barra diz que já ficou ali trabalhando depois do horário e também não recebeu hora extra. Eles também a fazem trabalhar no dia de folga e ninguém fala nada porque tem medo. Uma senhora e Ferdane diz que concordam com Barra. Sema diz que não quer saber, que cada uma faça o seu trabalho e não se intrometa. Depois, em sua sala, morrendo de raiva, Sema diz a Ferdane que vai despedir Barra por justa causa, que ela não tem o direito de falar assim com ela, porque ela é a chefe de todas ali dentro. Ferdane pede para Sema não fazer isso, pois não sabe o que Barra está passando. Conta que ela descobriu que o marido dela estava traindo e isso a deixou arrasada. Sirim procura Arif com a desculpa de que está procurando um imóvel para alugar naquela região. Arif pergunta se ela tem consciência da região em que está. Sirim diz que sim e que só quer alugar um local para poder usar como ateliê para trabalhar com umas amigas. Arif diz que vai mostrar alguns imóveis para ela. Sirim se apresenta para ele com o nome de Meleque. Barra pega o seu salário em um caixa eletrônico e 2 homens a assaltam. Ela acaba se machucando na tentativa de impedir que levem a sua bolsa. Depois de ver um imóvel, Sirim diz a Arif que não dá para ela e suas amigas, pois o orçamento delas é baixo. Arif mostra o edifício onde mora para Sirim. Diz que pertence à mãe, que o pai o aluga, mas não tem nenhum apartamento livre no momento. Sirim agradece e pergunta se ele não quer dar o telefone dele para ela e pegar o dela também, porque se algum apartamento ali desocupar, ele pode avisá-la. Arif concorda e diz que liga para ela se aparecer alguma coisa. Sirim chega em casa e a Tice pergunta o que ela foi fazer em Talabazê. A mentirosa pergunta de onde a mãe tirou isso. A Tice diz que Barra mora por lá e pergunta se ela foi atrás dela. Logo a Tice chega à conclusão de que Sirim seguiu Arif depois que ele deixou as crianças na escola e pergunta se está certa. Sirim pergunta se por acaso a mãe acha que ela é psicopata e diz que não tem nada a ver, que não tem motivo para isso. A Tice pergunta o que ela foi fazer lá então. Sirim diz à mãe que foi para Talabazê por outro motivo. Que um rapaz a pediu em namoro, ele tem um apartamento na região de Talabazê e quis mostrar para ela. Sirim diz à mãe que o rapaz trabalha com imóveis e tem uma cafeteria bem linda. A Tice diz: que legal, fico feliz. Barra liga para Elis, conta que foi roubada. Diz que acabou de fazer o boletim de ocorrência e pede para a amiga ir buscá-la, pois ficou sem nada. Elis está fora da cidade e não pode ir, mas diz que vai ligar para o Hakan e buscá-la. Barra diz que não, que vai dar um jeito. E então liga para Enver, mas ele rejeita a ligação dela. Pobre Barra vai voltando para casa andando. Já é noite, quando Arif liga para ela e chorando, Barra conta o que aconteceu. Arif vai buscá-la. Barra o agradece, diz que está com muita vergonha e não queria incomodá-lo. Arif fica preocupado pelo joelho dela ainda está sangrando e a leva a uma farmácia para fazer um curativo. Depois, Arif insiste para que Barra coma alguma coisa e eles vão a um restaurante.
Ele pergunta como que ela vai fazer agora, já que levaram todo o dinheiro dela. Barra diz que a sua amiga Elis vai lhe emprestar. Ela não faz ideia de como vai pagar, mas vai dar um jeito. Barra diz: a gente só dá trabalho para o senhor, desculpa. Arif diz que ela não precisa chamá-lo de senhor e que não se importa de ajudá-la. Sirin está com seu amigo Levante e eles ligam para Barra novamente. Barra vê o número, se pergunta em que tipo de pesadelo está e atende a ligação. Ela diz: por que não responde, sua covarde? Sirin diabólica se diverte do outro lado da linha com o desespero de Barra e depois desliga o telefone sem dizer nada. Arif pergunta a Barra se era amante do marido dela e diz que a Elis contou para ele. Barra confirma para Arif que era amante do marido. Ela pergunta por que a gente tem que passar por essas coisas, que é ruim demais para ser verdade. Arif diz que o marido dela não está mais ali e pergunta por que essa mulher não a deixa em paz. Arif diz que ela não tem que chorar mais. Barra diz que não está chorando por causa do marido, mas por causa de tudo que aconteceu com ela. Atice diz a Enver que Sirin lhe contou que arrumou um namorado e que acha que ela vai ficar mais tranquila e vai mudar. Arif e Barra chegam e o Suf cobra ela. Arif diz ao pai que Barra já pagou para ele e o Suf se afasta. Barra agradece a Arif e diz que vai pagar o aluguel assim que possível. Arif tira um dinheiro da carteira, dá para Barra e diz que ela o devolve assim que pegar emprestado com a amiga. Seida está com Bersan quando Yusuf toca a campainha. Ela manda a amiga se esconder no quarto e abre a porta para Yusuf. Yusuf diz a Seida que está muito irritado. Conta que Arif chegou de carro com a Barra, que ele ficou aliviado porque terminou com a Bersan e agora inventou de sair como uma viúva com filhos. Yusuf diz que isso é um absurdo. Arif não sabe usar a cabeça. Bersan fica furiosa com o que escuta. Barra coloca os filhos para dormir, dá boa noite e sai do quarto. Doruk pede para Nissan contar uma história para ele e ela inventa uma história com o pai deles. Barra está na porta ouvindo tudo e chora muito. Ela se levanta, respira fundo, vai até os filhos e pergunta se eles estão prontos para ouvirem uma história do pai deles. Nissan e Doruk ficam muito alegres com a história que a mãe conta para eles. Barra diz para eles sempre sorrirem, sempre, que na vida só importa a felicidade deles. Barra está no hospital para falar com Jale quando recebe uma ligação da delegacia a informando que encontraram a bolsa dela, que prenderam os ladrões e ela vai receber tudo de volta, até o seu dinheiro. Barra pede desculpas a Jale por não ter conseguido ir falar com ela antes. Jale fala com jeitinho sobre os resultados dos exames dela. Diz que ficou muito preocupada. Conversou com alguns especialistas e eles acham melhor ela fazer mais alguns exames. E precisam que ela faça um exame de medula óssea. Jale acompanha Barra, enquanto Sinan faz o exame nela. Sirin liga para Barra, mas o celular dela está desligado. Sirin sorri e diz que Barra vai ficar louca. Em seguida, nós veremos Sirin se recordar de como enviou as mensagens do celular de Sarp para o dela. Ela estava em uma cafeteria com os dois celulares. Em uma das mensagens, colocou que Sarp a amava. E em outra, ele dizendo: você é a minha pequena linda. Sirin se divertia com seu ato diabólico. Sinan diz para Barra fazer repouso e tentar não se machucar, até sair o resultado dos exames. Barra começa a ficar preocupada e pergunta se Sinan e Jale sabem o que ela tem. Barra diz que quer saber o nome do que ela tem. No dia seguinte, Barra está de volta ao hospital. E Sinan diz que depois da transfusão, eles poderão controlar os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. E dura cerca de um mês. Ele diz que, como já falaram para ela, é perigoso ter hemorragias e ela tem que ter muito cuidado para não se machucar. Sinan diz que a doença de Barra está na fase 3, é quando eles devem achar um doador e fazer um transplante de medula. Ele diz que precisam falar com a família dela. Otimista, Barra diz que já começou a se sentir muito melhor. Mais tarde, Barra vai com os filhos ao shopping encontrar Elise e os filhos dela.
As crianças vão brincar. Barra diz a Elis que tem uma coisa para contar para ela, mas as crianças não podem ficar sabendo disso. Elis interrompe Barra e pergunta se a mulher ainda está ligando para ela. Barra diz que todos os dias, às vezes 1 ou 2 vezes. Barra diz que a mulher liga quando quer e só por ligar. E Elis fica irritada e diz: que coisa vulgar, se a atitude que ela teve não bastasse, ainda está tentando te enlouquecer. E Elis diz que isso não está certo, é de enlouquecer qualquer um, e elas também vão ligar. A tia se pergunta quando Sirim vai ver o seu namoradinho de novo. Sirim diz que isso é problema dela. A tia se diz: olha como que fala comigo, menina, hein? É que hoje é domingo, por isso que eu estou perguntando. Sirim diz que sabe muito bem porque a mãe está perguntando e que quer é saber se ela esqueceu mesmo do Sarp. A Tice diz que é claro que ela esqueceu. E tem que esquecer mesmo, pois era só uma menina e cometeu um erro na vida. Ou ainda pensa nele. Sirim diz: que absurdo, é claro que não, não tem nada a ver. Sirim diz que vai sair para ver o namorado e talvez ele até passe na casa deles. Ela sai do quarto, esquecendo o celular. E eles pegam o celular de Barra e liga para a mulher. A Tice está passando o aspirador no quarto de Sirim e não escuta o celular dela tocar. Barra diz a Elis que disse que a mulher não atende, que ela só liga quando bem entende mesmo e ela atende. Barra diz que a mulher só quer enchê-la e manda Elis esquecer. E Elis diz: esquecer nada, a gente vai ligar até ela atender. E volta a ligar. A Tice continua sem ouvir a ligação. E Elis diz que Barra tem que ligar para a mulher e infernizá-la, igual ela está fazendo com ela. O celular de Sirim toca novamente e dessa vez a Tice escuta. Sirim volta para o quarto e fica nervosa ao ver o seu celular na mão da mãe. A Tice diz que tem um tal de Levente ligando para ela. Sirim fica aliviada, pega o telefone e o convida para ir ao cinema e pede para ele ir buscá-la. Barra se recusa a ligar para a mulher e pergunta por que Elis ficou tão irritada com isso agora. E Elis começa a chorar e conta que Teoman está atraindo. E Elis diz que não consegue entender porque essas mulheres vão atrás de homens casados com tanto homem solteiro e bonito por aí, desimpedido pelo mundo. Barra tenta consolar a amiga e acaba não contando para ela sobre a sua doença. Levente chega para pegar Sirim. A Tice o recebe muito bem e o convida para tomar um chá. A Tice pergunta a Levente se a família dele trabalha na área imobiliária e se ele tem um café também, pois a Sirim lhe disse isso. Levente percebe que Sirim mentiu para a mãe e segue o jogo dela, confirmando tudo. Ao saírem, Sirim pede desculpas a Levente pelo interrogatório que a mãe fez com ele. Levente diz que Sirim está olhando para um mentiroso profissional, que quando tem que mentir logo de cara, ele veste a camisa e leva a sério. Sirim diz que foi obrigada a mentir para a mãe, porque ela acha que ela tem que casar e sempre pergunta quando ela vai sair com alguém. Então, ela falou que tinha um namorado, só para a mãe parar de falar. Levente diz que se depender dele, a família dela não vai saber das suas mentiras. Bersan vai até o apartamento de Barra com uma sobremesa e diz que foi lhe dar as boas-vindas. Barra recebe Bersan muito bem, é muito atenciosa com ela. Bersan elogia Doruk e Nissan. Doruk pergunta se ela conhece o seu amigo Arif. Bersan responde que sim. Os meninos vão para o quarto e Bersan diz a Barra que antes 2 meninas moravam ali, que o Arif alugou o apartamento para elas. Bersan diz que Arif é desse jeito, mulherengo. Eles já foram comprometidos, mas ele a fez sofrer muito e então ela resolveu se casar com outra pessoa e se libertar. Barra observa sem dizer nada e Bersan diz que só está falando para ela ficar esperta. Nessa hora Barra diz: por que eu tenho que ficar esperta? Eu não tenho nada com Arif. Bersan diz que não está falando especialmente dela, mas o Arif pode tentar alguma coisa. Ela é uma mulher viúva e bonita. O Arif fica atrás dela e as pessoas comentam. Barra diz que Arif só ajudou desde que chegou ali. E ela é muito agradecida a ele. Que talvez ele goste das crianças. Ela não sabe. Mas a única coisa que importa para ela nessa vida são os seus filhos. Ela é capaz de tudo por eles. E não está nem aí para o que as pessoas falam.
Bersan diz que ela tem toda a razão e pede desculpas por isso, pois as pessoas dali são assim mesmo. É só ver uma mulher viúva, sozinha, que acham que podem rotular e julgar, e ela não quis ofendê-la. Bahá pede licença para Bersan, dizendo que vai ver o que as crianças estão fazendo. Bersan aproveita que ficou sozinha e esconde um pacotinho de drogas nas coisas de Bahá, dentro de uma caixinha. Bahá volta para a sala. Bersan diz que tem algumas coisas para fazer, que mora ali pertinho. Se ela precisar de alguma coisa, é só ir lá chamá-la e vai embora. Seida vê Bersan saindo da casa de Bahá. Bahá sente uma forte tontura e tenta se recompor. Arif vê Bersan saindo do edifício e briga com ela. Arif diz que ela não entra mais naquele prédio, que o pai vai ficar irritado se ver ali, e fala que da última vez ela disse que ele tinha batido nela, mas ele perguntou, e pelo que saiba, ninguém encostou um dedo nela. Enver e Atice conversam sobre Sirin ter um diário, e ele pergunta se ela sabe onde a filha guarda esse diário. Atice se irrita e diz: "Como é que eu vou saber? Escuta aqui, não é para entrar no quarto dela e procurar o diário, eu não vou gostar." Enver diz que só perguntou, caso encontrasse acidentalmente.